Opa, minha gente, como é que vocês estão? O Godzilla, mais uma vez retornando aqui para o canal, pois vamos dizer que sempre quando eu acabo descobrindo alguma coisa curiosa envolvendo esse nosso lagartão tão amado, eu definitivamente acho muito curioso trazer aqui para vocês essas versões meio desconhecidas que de verdade me chamam muito a atenção. Como vocês estão vendo aí no fundo, eu já falei várias vezes de algumas versões alternativas envolvendo ele, como o do Godzilla Mushroom Cloud, ou do mais recente que acabou sendo até mesmo criado, como o Godzilla Blood Bath. Mas novamente eu quero trazer uma versão que eu até agora não vi ninguém comentando muito e que merece muito o conhecimento, que está do Godzilla Biohazard. Pois vamos dizer e imaginar você na seguinte situação, onde você é pequeno jovem trabalhando em uma indústria, que de repente se acontece um tipo de incidente, mas esse incidente se viria a se tornar algo muito prejudicial, principalmente para o nosso protagonista, que quando menos se viu, se tornou uma besta radioativa. Então se você quiser estar se embarcando um pouco mais nessa jornada comigo pra gente explorar e ver quão diferente e bizarro pode ser esse Godzilla em si, não esqueça de já estar comentando e deixando seu like e se inscrevendo se for novo por aqui, pois isso de verdade são pequenas coisas que me ajudam muito aqui no YouTube para não estar desanimando com o canal. Então se você quiser também estar me dando uma forma um pouco mais direta, ou seja membro também tá logo aí embaixo. Lembrando também que todos os créditos em si é do Turbo Stank, que é uma obra em si do próprio TikTok, que eu também vou estar deixando o link do perfil aí embaixo. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar sobre Godzilla Biohazard. O ano é 1985, em Takahama, Japão. Um homem chamado Kenji Serizawa era um engenheiro que trabalhava na instalação nuclear de Takahama. Ele não tinha família e trabalhava há cerca de 10 anos. Mas na noite de 17 de novembro, um desastre aconteceu, pois houve um tipo de colapso na instalação. E de todos os funcionários que estavam no local, Serizawa infelizmente foi um dos únicos que não conseguiu fugir da radiação e da explosão. Mas por algum milagre ele acabou sobrevivendo, mas sofreu ferimentos graves, tipo perdendo um braço, um pé e até mesmo um olho, além do corpo inteiro dele ter sido coberto por queimaduras radioativas, onde rapidamente ele foi levado para um hospital, onde ficou internado por várias semanas. Mas devido ao isolamento e à dor que sentia, começou até mesmo a cogitar tirar a própria vida. Mas em meio a todo esse caos e desesperança que estava correndo em volta dele, algo bizarro começou a acontecer com o seu corpo, pois de repente ele do nada começou a sentir algo na parte inferior e de baixo, e quando viu, a sua perna estava milagrosamente se regenerando. Mas claro, após ver tudo isso e começar a alertar os médicos, ele foi levado para uma instalação aos arredores de Nagoya, onde cientistas e biólogos ao redor poderiam estudar e examinar a rápida regeneração de seus membros e ver o que estava acontecendo com ele. Mas o que os cientistas ao estudar ele descobriram era que a imensa quantidade de radiação ao qual seu corpo foi exposto estava regenerando sua carne ao estado original, e no dia seguinte, enquanto estudavam, Serizawa recuperou seu braço, perna e até mesmo o olho como tinha perdido. Mas algo meio bizarro começou a acontecer no meio disso. Ele ainda precisava permanecer na instalação devido à radiação que ele continuava emitindo, e assim mais testes foram feitos, e seu corpo continuava sendo estudado. Mas por volta do quinto dia, seus membros estavam totalmente restaurados, e ele parecia estar voltando ao normal, até que notaram algo meio bizarro durante seu corpo. Notaram um crescimento em suas costas, pois parece que a radiação estava mudando ele, ou melhor, se expandindo, pois a carne continuava a crescer. A partir daqui, as mudanças no corpo de Serizawa estavam completamente inércias, pois nessa época Serizawa já era do tamanho, digamos, de uma sala completa, que estava sendo contido como um corpo que mais se assemelhava a um tipo de réptil do que um humano. E pelo que se dá a entender, aos poucos mudanças que aconteciam no seu corpo, parecia que ele ficava cada vez menos racional, e sim mais agressivo. Até o momento que aconteceu onde ele conseguiu escapar do prédio e tudo que estava em seu caminho. Se os cientistas não foram mortos por ele, foram mortos pela contaminação radioativa assim que ele escapou da sala, onde ele fugiu para uma floresta próxima e não foi visto por várias semanas. Desde janeiro de 1986, uma equipe de busca saiu para os bosques onde Serizawa possivelmente foi visto pela última vez. A única maneira de encontrá-lo era seguir um rastro de animais mortos pela radiação. Eles seguiram a trilha cautelosamente e o encontraram. Ele era mais alto do que a própria floresta, com uma carne crescendo ao seu redor.
A equipe permaneceu em silêncio para não assustá-lo. Ele se virou para encará-los e um dos membros da equipe ficou tão horrorizado ao ver a criatura que instintivamente acabou puxando seu gatilho e atirando na criatura. E assim começou o que poderia ser descrito como um banho de sangue, ou melhor, uma grande matança, onde a equipe não teve um mínimo de chance e eles foram despedaçados completamente pelos dentes do Serizawa e pisoteados. Até de repente, a criatura em si se dirigir para a cidade mais próxima onde ele estava, que seria a cidade de Nagoya. 11 de janeiro de 1986. Aqui seria uma manhã pacífica para os cidadãos de Nagoya, até que de repente o chão começou a tremer, onde possivelmente poderia ser um terremoto ou qualquer outro colapso natural. Mas não, era algo muito pior. Era os passos de uma besta agora com mais de 300 metros de altura. A criatura em si destruiu a cidade em questão de minutos, nivelando apenas com a sua cauda e o tamanho monstruoso. Logo, com óbvio, o exército chegou para tentar assim conter a criatura, com tanques e artilharia pesada. Mas isso, claro que não foi o suficiente. Qualquer explosão ou dano que a criatura sofresse se regenerava instantaneamente, e o ataque continuava, onde cerca da batalha durou cerca de 20 minutos, com todos os militares sendo mortos, até que o governo e o público agora estavam cientes dessa criatura, que foi chamada de Godzilla. Uma abominação transformada em Deus. Agora ela estava se dirigindo para Tóquio, onde o exército estava ciente disso, e estava desenvolvendo um plano para tentar matar a criatura. A cidade de Tóquio estava sendo evacuada. Pessoas fugiam em barcos, metrôs e aviões, de qualquer forma possível para tentar salvar as suas vidas. Enquanto a evacuação acontecia, os militares tinham um plano. Era considerado uma missão suicida para quem realizasse. O plano era que uma alma boa e corajosa entraria pela boca do Godzilla e vigiaria até o seu coração, plantando assim uma bomba nele e com sorte torcendo para que o matasse. Eles sabiam que ele poderia se regenerar, mas acreditava que o coração era a fonte de toda a sua energia e vida. Várias horas se passaram até a madrugada de 12 de janeiro. A silhueta de Godzilla poderia ser visto à distância da cidade, e seus passos ecoavam por tudo, como tambores da morte marchando para a cidade. Os militares prepararam seu ataque, quando Godzilla entrou na cidade, e o caos tomou conta. E os militares faziam o possível para mantê-lo distraído, enquanto Tanaka, a alma que se positaria ao redor da cabeça do Godzilla, esperaria uma oportunidade para usar o traje radioativo e assim tentar finalizar a criatura. E quando a chance veio, a criatura, denominada Godzilla, abriu a boca o bastante para ele pular dentro junto do traje radioativo, e quando chegou ao seu coração, percebeu que ele não iria sobreviver a isso. Mas assim ele se manteve firme e forte com o coração e detonou todas as bombas lá dentro, onde o peito de Godzilla explodiu, e uma névoa vermelha, que seria tanto de seus órgãos e intestinos, caíram no chão abaixo dele. Ele ficou parado por mais tempo do que jamais havia ficado antes, e os militares pensaram que finalmente tinham conseguido acabar com tudo isso, até que, de repente, algo começou a acontecer. A cauda de Godzilla começou a sacudir como de uma cascavel. As nadadeiras dorsais batiam juntas, produzindo o som de uma marcha de 1000 soldados. Seus olhos estavam protegidos por uma camada de pele secundária. O peito começou a se regenerar e suas nadadeiras começaram a brilhar em um verde intenso. Eles brilhavam tanto que pareciam se transformar a noite em dia. Um som de energia pulsante cresceu e tomou conta do ar, e sem aviso nenhum, Godzilla destruiu tudo, onde acabou liberando a sua baforada atômica no chão abaixo, causando destruição total, onde não houve gritos de horror ou angústia, e nem sequer mesmo um pedido de socorro. Tudo estava quieto, um silêncio total parava sobre a cidade de Tóquio, onde 80% de Tóquio agora foi transformado em um deserto nuclear. E no final de tudo isso, só acabou com Godzilla dando o seu famoso rugido, pois isso aqui é a prova de que não dá para se vencer um deus. Mas é isso, minha gente. De verdade, muito obrigado se você assistiu até aqui. E eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa versão meio bizarra e diferente, onde aqui não se trata apenas de uma criatura, e sim de uma pessoa que se transformou na criatura que conhecemos hoje como Godzilla.
E também eu gosto muito desse diferencial porque o fato de ela ser tão radioativa a ponto de modificar todas as células do Shiraizawa em si e transformá-lo num monstro, de verdade fez com que isso aqui trouxesse um charme muito diferente e único dessa história, que eu espero de coração que vocês tenham amado também, como eu amei. Mas é isso, minha gente, lembrando que todos os créditos em si eu sempre vou deixando tudo aí na descrição, e também eu queria agradecer 2 vezes mais se você assistiu aqui e puder estar compartilhando, se inscrevendo e deixando seu like, e comentando sobre o que você achou de toda essa obra em si, que para quem sabe eu não leio os comentários de vocês, e como vocês também sugerem coisas que, como este vídeo, foi uma sugestão que eu acabei lendo em um comentário e decidi ir atrás, quem sabe também não vire tema de próximo vídeo. Mas eu acho que aqui no final é só isso mesmo, minha gente. Muito obrigado novamente se você assistiu até aqui. Não esqueça que todas as minhas redes sociais e coisas derivadas assim, eu deixo tudo aí embaixo, junto com os links. Então é isso, minha gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye, bye.